Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas aí ao canal do Paulo Bertaglia com a famosa prosa com o Bertaglia. E o nosso intuito aqui, o nosso propósito é educar para transformar. Com a educação vem a transformação. E eu fico muito feliz porque muitas pessoas estão vindo aqui para prosear comigo. E fantástico, nós vamos falar hoje sobre maturidade e prontidão da indústria 4.0. Como está o Brasil? Isso é o que nós vamos conversar. Não deixe de se inscrever no canal, botar o seu joinha lá nos vídeos que você assiste, isso é muito importante. Notificação, né? Acionar lá o sininho para você ser avisado dos próximos convidados que vêm aqui prosear comigo. Nós sabemos que os conceitos da indústria 4.0, eles vêm sendo aplicados de maneiras diferentes em diversos países. Uma coisa, no entanto, é certa: a corrida tecnológica tem desafiado países e, cá entre nós, muitos líderes e gestores das empresas. Podemos utilizar, inclusive, as teorias da competitividade de nações. Olha só, eu trazendo aqui o querido Michael Porter, que escreveu vários livros, tem várias teorias sobre competir nesse mundo globalizado. E traz alguns conceitos extremamente interessantes dentro da perspectiva da vantagem competitiva. No Brasil, temos buscado encontrar os possíveis caminhos com relação à manufatura inteligente e avançada. A tecnologia seguramente viabiliza melhores modelos de negócios e de processos, trazendo maior agilidade, assertividade, aumento de capacidade de produção e de entrega, produtividade e, logicamente, uma resposta mais eficaz ao cliente. Isso é a experiência do cliente. Mas, quando tocamos no tema da maturidade, a pergunta que vem é: como está posicionado o Brasil dentro do contexto da indústria 4.0? Eu queria refletir sobre esse assunto. E para refletir sobre esse tema, muito importante, por sinal, eu vou trazer aqui para prosear comigo o Sandro Breval Santiago, lá de Manaus. Oi, Sandro, meu amigo, que honra, que bacana. Nós estamos distantes fisicamente, mas pelo mundo virtual a gente acaba ficando muito próximos, embora não possa tomar um cafezinho um ao lado do outro. Seja bem-vindo, Sandro. Muito obrigado, Paulo, pelo convite, é uma honra estar aqui. Como eu te falei, fui leitor da tua obra, então, para mim, é uma satisfação enorme compartilhar esse espaço aqui contigo. Que bacana, Sandro, muito legal. É uma honra para mim, um orgulho enorme ter uma pessoa como você, um catedrático aí, e principalmente nesse aspecto de investir seu tempo na indústria 4.0. E eu tenho acompanhado as suas publicações nas redes sociais, principalmente lá no LinkedIn. O Sandro, conta para a gente um pouco desses aspectos de medição da maturidade, a prontidão das empresas e para que servem esses níveis de maturidade, Sandro? Perfeito. Paulo, uma coisa importante dessa questão da maturidade, né? Eu vou exemplificar pelo seguinte. Vamos imaginar uma mineradora, uma lavra de céu aberto. Alguns anos atrás, da extração, da extração lá, bruta, até o carregamento no navio, o esteiramento, as dutovias, etc., né, demoravam dias. O tempo era em dias. Hoje são em horas. Então, é um exemplo interessante. Você vê um exemplo da mina de Brucutu, da Vale, que o caminhão fora de estrada atuava em 40 km por hora e devido ele ser autônomo, ele consegue atuar em 60 km por hora, quer dizer, um ganho de 50% com a tecnologia. Agora, olha esse outro exemplo, para esclarecer bem a questão da maturidade. Na Fórmula 1, há muitos anos atrás, um pit stop era em torno de 12 segundos, 10 segundos, por aí. Atualmente, eu vi recentemente, 2 segundos, 2 ponto alguma coisa. E isso está sendo melhorado ainda. A pergunta é o que mudou?
E mudou pela tecnologia inserida no processo, melhorando a gestão, ou melhorando a gestão, ajustando os processos com tecnologia? Então, é uma visão interessante. Mas maturidade, de um modo geral, eu dei esses dois exemplos para mostrar o seguinte, que maturidade é exatamente como a organização se relaciona com a sua cadeia de valor. E esta tem uma percepção. Ah, pô, aquela pessoa é madura, aquela empresa é madura. É a percepção de como ela atua na sua cadeia de valor. Então, quanto mais maturidade ela tiver, melhor a sua relação na cadeia de valor, né? E, portanto, olhando cadeia de valor de uma forma muito simples, né? Vamos exemplificar. Entrando matéria-prima e saindo produto acabado aqui em cima, aquela curva de valor, né? E aí eu vou falar para quem, um especialista na área, que quando você tem fronteiras, né, da entrada e saída, um inbound, né, um out, você tem riscos de perda de valor, mas principalmente também riscos de perda de valor nas fronteiras internas. O pagamento do material lá para a produção, abastecimento, os transportes internos, enfim. Isso tudo tem a ver com maturidade, porque aí sim eu vou reduzir meus riscos de perda de valor para melhor se relacionar com o meu sistema, com a minha cadeia logística, com a minha cadeia de suprimentos e assim por diante, nessa linha. Que bacana, que legal. Quando você fala, você trouxe alguns exemplos característicos aí, e muito importantes, porque normalmente o pessoal tem muito mais uma visão voltada para aquilo que é mais concreto, para aquilo que é mais visível, que acontece mais no mercado, principalmente em termos de logística. Aí você falou do caminhão fora de estrada, né? Do aumento da velocidade dele, transformando o caminhão autônomo, ou seja, à distância, ele é pilotado à distância, e a Fórmula 1, que é muito interessante, porque é a competitividade, né? Ou seja, é a vantagem competitiva. Ou seja, se você trocava em 10, 12 segundos e agora troca em 2, isso significa que o tempo de parada, que não agrega nenhum valor, vamos dizer assim, ao processo, porque o valor agregado no processo da corrida é o enquanto você se mantém correndo. Você parou? Não, né? Eu queria desbravar um pouco a ideia da importância de nós olharmos pela perspectiva da maturidade, né? E aí você fazer uma seleção, um jogo, inclusive de como o Brasil caminha isso, porque eu sei que você tem uma metodologia, você trabalha com uma metodologia, mas nós vamos desbravar isso um pouco depois. Eu queria agora encaixar os conceitos para que os nossos acompanhantes aí, as nossas acompanhantes, entendam bem o contexto, a introdução, para depois nós entrarmos lá na sua metodologia, Sandro. Falando então da maturidade e prontidão, né? A maturidade, nesse conceito da própria indústria 4.0, etc., como eu exemplifiquei também, tem a ver com a cadeia de valor, mas ela tem dois aspectos interessantes, são dois pilares da maturidade, a gestão e o processo. E a prontidão tem a ver com a tecnologia, né? Então, por isso que eu dei o exemplo do Fórmula 1, porque foi inserido tecnologias para melhorar o processo do pit stop, né? E, de fato, melhorar a gestão da equipe e os resultados, como você falou, da vantagem competitiva. Então, maturidade e prontidão. Bom, quando a gente mede isso, a gente mede por meio de, vamos chamar assim, de duas grandes visões. Uma visão mais dimensional. Sandro, por que dimensional? Porque, na verdade, entra matéria-prima e sai produto acabado. E essa matéria-prima vai virando produto semi-elaborado, semi-acabado e assim por diante. Então, a gente tem que olhar por onde essa entidade passa. Fazendo um parêntese, olhar para onde um carro de Fórmula 1 passa. As curvas que ele tem, onde que ele está perdendo combustível, o piloto pode estar acelerando onde não deve, ou freando onde não deve, enfim, né? E para isso, então, entendendo a questão dimensional e também a questão processual. Poxa, eu tenho um processo lá de carregamento do fora de estrada, eu tenho um processo lá de transporte da dutovia até o navio, e assim, ou seja, um lado mais amplo, dimensional, e um lado mais pormenor, processualístico. Isso pelo ponto de vista da maturidade e prontidão. Então, quando a gente olha esses dois casos, a gente olha gestão e processo de um lado e tecnologia do outro. E aí, da prontidão, é importante entender que são inserções de tecnologias. Desde lá de 2011, né, foi lançado em 1º de abril de 2011, não foi dia da mentira lá não, foi verdade. Foi lançado em 2011. Desde lá, o que se tem?
se tem uma inserção profunda de tecnologias existentes ou não, ou inovadoras ou não, na manufatura. Agora, por quê? Como você falou, mas tecnologia por tecnologia? Não. Tecnologia para gerar competitividade, para gerar eficiência e produtividade. Não faz sentido investir milhões de dólares num equipamento de troca de pneu se eu continuo fazendo os 10 segundos. Então, os ganhos têm que ser completamente... Não. Então, por isso que eu coloquei inserção de tecnologia no processo, melhorando a gestão, né? Então, a gente tem que decidir qual vai ser. Então, maturidade e prontidão nesse aspecto. No Brasil, nós temos dois grandes cenários. Os cenários das grandes empresas e das pequenas e médias empresas, né? Dá um exemplo prático, por exemplo, do polo industrial de Manaus. O polo industrial de Manaus nós temos aqui multinacionais, importantes multinacionais, e elas possuem uma série de fornecedores, Paulo. Inclusive, uma grande parte de fornecedores JIT, Just in Time, né? Fornecedores locais. Por exemplo, tem a cadeia de duas rodas, traz todo o seu cluster para cá, né? Tem 30 e poucas empresas só da área de duas rodas, enfim. Só para exemplificar. E aí, o que acontece? Essas empresas, elas fornecem num sistema JIT Kanban para as multinacionais. Pergunto você, ora, se é just in time, eu não deveria ter estoque, já que é desses produtos, a empresa está aqui do lado. Mas nós temos. Nós chamamos aqui, a tua turma que assiste o canal sabe, um certo pulmão, né? Uhum. Um pulmão de estoque. E esse pulmão do JIT, mas Sandro, pulmão do JIT? Por quê? Porque de uma certa forma, eu não tenho uma integração completa dessa cadeia. E aí vai na lógica que nós estamos discutindo. Poxa, ou seja, certamente este fornecedor ele está produzindo com muito estoque para não ter nenhuma quebra, nenhuma ruptura no seu cliente, na multinacional. Ou seja, falta interoperabilidade. É um nomezinho feio, mas falta interoperabilidade. Falta integração, falta compartilhamento de dados, falta visibilidade. Então, esses são os dois pilares. A visão da multinacional e da pequena e média empresa. E aí, vai uma diferença muito grande. Por quê? Porque aí, quando eu olho gestão, processo e tecnologia, o ideal é que nós tenhamos esses mesmos três pilares para essas duas tipologias de empresa. Por quê? Quando eu amplio essa interoperabilidade, o que acontece com meus riscos da perda da cadeia de valor? Vão baixando, vão caindo, né? Posso dar um exemplo prático? Uma empresa aqui, os fornecedores demoravam em torno de 30 minutos para entrar na empresa. Por diversas razões, segurança, aspectos, né, de controle, enfim. O diagnóstico de maturidade e prontidão apontou uma baixa visibilidade. Óbvio. É óbvio, mas não é tão óbvio para quem está lá dentro da empresa, né? A gente sabe. A consultoria nacional deve ter diversos cases nesse aspecto. Poxa, foi desenvolvida uma solução, olha que coisa simples, um aplicativo de agendamento. A empresa, o fornecedor já sabia onde que ele ia parar, qual seria a doca disponível, qual é o horário, um agendamento simples, né, de janelas de entrega, claro, de acordo com o plano de produção. Então, você vê o choque que deu, 30 minutos para 1 minuto, que é o tempo que a pessoa vai lá e libera com o aplicativo, e a gente está até pensando numa solução do caminhão ter um IoT lá e entrar direto, enfim, mas ainda tem nos análises. Uhum. Mas veja, uma pequena tecnologia inserida num processo logístico que influenciou na cadeia, né? Ou seja, sabe o que aconteceu? E o que está acontecendo? Veja, eu como fornecedor, com medo de uma ruptura no meu cliente, tinha 3, 4 caminhões preparados para desembarcar. Agora não. Eu desembarco rápido, eu entrego rápido, em 1 minuto, então eu vou reduzir para 2 caminhões ou para 1. Olha o custo que aconteceu. Então, isso na cadeia de just in time tem uma possibilidade de redução de 5, 6%. Isso é brutal, né? Então, esta é a visão que a gente quer estar trazendo na discussão da indústria 4.0, né? As duas visões, tamanho de empresa, que é importante, o Brasil é cheio de diferenças regionais e segmentais, mas também esse olhar da indústria 4.0, da gestão, processo e tecnologia, para exatamente dar
esse resultado em termos de eficiência, produtividade, etc. Ô, Sandro, que fantástico, meu amigo. Muito bacana essas suas colocações, ponderações, explicando para a gente sobre a maturidade e principalmente a prontidão, né? E trazendo exemplos. Acho que isso é fundamental, porque as pessoas que nos acompanham aqui, elas gostam de receber esses exemplos. Só uma perguntinha rápida. Quando você fala 30 empresas duas rodas, são empresas voltadas para o mundo da motocicleta, é isso? Exato. Nós temos grandes montadoras aqui, as multinacionais, e cada montadora dessa, quando se instalou aqui há muitos anos atrás, trouxe dos diversos países que elas atuam os seus fornecedores também. Então, a gente tem um arranjo produtivo local muito interessante do polo do rodas, do polo eletroeletrônico também, é muito interessante, né? O polo eletroeletrônico, Paulo, tem o segmento eletroeletrônico, ele tem diversos fornecedores da área plástica, da área de embalagem, da área de componentes, né? E etc. Olha que bacana. Eu não fazia ideia de que houvesse aí tantas empresas assim voltadas principalmente para o mundo duas rodas. Meu amigo, eu vou dizer uma coisa para você. A prosa está muito boa, está muito gostosa. Nós estamos aqui terminando o primeiro bloco da prosa, né? E nós vamos caminhar aqui para o segundo bloco, o Sandro, e nós vamos conversar nesse segundo bloco basicamente sobre como modelar essa maturidade. Tudo bem para você? Podemos fazer assim? Tá ótimo. Oi, Sandro, que fantástico, que bacana que está sendo essa nossa prosa aqui. Muito legal mesmo, você trazendo aí alguns conceitos, alguns exemplos bastante interessantes de uma região que está tão distante aqui do polo, né, do sudeste e do sul, mas que é importante trazer para as pessoas aqui ideias diferentes e realidades que muitas vezes nós não contemplamos. Sandro, eu queria, como eu disse no finalzinho do primeiro bloco, eu queria explorar contigo modelos de maturidade, até porque você tem participado no desenvolvimento aí de um modelo de maturidade que você chamou de PIN 4.0. Você me mandou aqui, inclusive, um documento bastante interessante. Eu vi o documento, gostei muito dele, é muito bacana. Depois, inclusive, vou colocar um link, né, para que o pessoal possa acessar esse material seu aí, a partir do momento que você julgar conveniente, ok? Vamos em frente? Vamos desbravar esse território aí? Vamos lá. Bem, então eu vou falar do PIN. O PIN é com dois M's, né? Que é Modelo de Maturidade do Polos Industriais, né? A gente fez uma brincadeira com o nome aqui do Polo Industrial de Manaus, mas na verdade ele tem um apelo, um contexto da indústria brasileira, né? Em 2019, nós desenvolvemos um trabalho lá na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, e a ideia era criar fazer uma meta-análise, como nós chamamos, de diversos modelos existentes, né? Porque a gente entendia que existe hoje mais de 100 modelos, né? Até hoje, às 8h30 da manhã, tinha 100 modelos, não sei como se foi criado mais um. Então, eram diversos modelos. Mas os modelos, eles tinham alguns aspectos interessantes. Alguns focavam mais na gestão, pouco processo e pouca tecnologia. Outros focavam mais em processo e menos gestão, e assim por diante. Esses pilares não eram contemplados. E nessa meta-análise, nós tivemos a ideia de criar, então, um modelo orientado para o polo industrial brasileiro. Claro que respondendo a todos os requisitos da indústria 4.0, as características, etc., mas entendendo essa que eu comentei, essa necessidade de uma visão dimensional e mais processual da cadeia de valor do polo industrial brasileiro e as suas peculiaridades, que nós sabemos quais são, né? Principalmente, por exemplo, um polo industrial aqui de Manaus, um polo industrial do sul do país, tem características específicas de cada um. Então, nós pensamos nesse modelo. A primeira coisa que veio foi, mas a gente vai medir dimensão ou processo? Porque isso é uma grande questão. Então, a gente resolveu medir os dois, né? Porque tem indústrias que têm uma visão dimensional e outras que têm uma visão mais processual. Então, nós devemos medir os dois. E como é que a gente mediu isso? Através de algumas variáveis interessantes. São quase 70 variáveis hoje, né? E seus indicadores, enfim. Então, a gente começou a entender qual é o portfólio da empresa, porque a empresa tem que ter customização com valor digital, etc., né? Então, hoje, a customização que é lá de 1994, obra do Payne, né?
Mass Customization, 1994. É de lá, Paulo, que traz essa questão. Só que hoje é a customização, porém, com baixo custo e qualidade. Por isso, a automação, enfim, outras tecnologias. Aí vem o portfólio, depois pensamos na manufatura, a manufatura em si, aquela parte inserida na logística interna, né? Então, a manufatura, a estratégia e modelo de negócio, porque, por exemplo, o modelo de negócio aqui do Polo Industrial de Manaus é um, do sul do país, nós temos clientes aí no sul do país, o modelo de negócio é outro. Então, a gente tem que adaptar o modelo de negócio e pensar isso da forma... aí, no caso, é só maturidade, porque é gestão em processo, né? Uhum. Estratégia e modelo de negócio. Aí, obviamente, a logística. E aí, nós temos algumas dimensões transversais. Olha só, temos uma chamada interoperabilidade, nós temos uma chamada pessoas e cultura, e sem dúvida não há... eu posso ter o melhor equipamento para trocar pneu, mas se eu não tiver aquele técnico lá, aquele operador para trocar o pneu do pit stop, não vai adiantar. Então, pessoas e cultura, principalmente na questão da cultura organizacional, que tem a ver com readiness, né? Que tem a ver com prontidão. E uma dimensão que entrou agora no release do início do ano, que foi a sustentabilidade. A gente fez uma pesquisa durante quase 7 meses, em alguns polos industriais, algumas indústrias do Brasil, na verdade, para poder inserir essa dimensão. O modelo tinha 7 dimensões, agora tem 8. Mas está muito robusta, atende todos os quesitos do ESG, etc., né? Porque a gente sabe que tem uma influência da sustentabilidade / indústria 4.0 e assim por diante. Bom, o modelo tem essa característica, e daí o que ele vai medir de fato? Vai medir a maturidade e prontidão no viés da gestão em processo e tecnologia. Só que com uma coisa interessante, nós temos uma coleta de dados muito diferente, né? O que eu percebi na maioria desses modelos que eu comentei contigo? A coleta de dados ela é quantitativa apenas. Tudo bem, faz parte. E quantitativa e uma média, no final das contas. Paulo, escolhe um número aí. Mas escolhe um número agora. Entre 1 e 10, rapidamente. 9. 9. Eu vou escolher 1. A nossa média é 5. Só que o meu 1 tem a ver com minha percepção do meu valor digital no meu produto. E o teu 9 talvez tenha a ver com a questão logística, entende? Então, não é. Então, o que nós fizemos? Nós criamos uma coleta de dados um pouco mais robusta, com aspectos quantitativos, qualitativos e de evidência. Porque o grande problema hoje da medição, eu vou dizer, meu número é 2, mas por que 2? Lembra da ISO 9000? Eu tenho que evidenciar o porquê da minha resposta. Isso tem no modelo, inclusive com aplicativo, ele é multiplataforma. E aí outra coisa, o que está por baixo disso é o modelo matemático. Não vem ao caso discutir agora o modelo matemático, mas é um modelo matemático que mede, de fato, a causalidade entre as variáveis. O que tem a ver a logística do Paulo com o valor digital do meu produto? O que tem a ver o meu abastecimento JIT com, por exemplo, o meu modelo de negócio, entende? Então, isso varia de empresa para empresa e, obviamente, esses pesos são adequados. Então, não dá para ser média, né? Não dá para ser mediana, média, coisa que o valha. Então, eu tenho um modelo matemático. Então, quando o output do PIN 4.0 é exatamente isso. Mostrar essas variáveis de uma forma muito, muito robusta e identificando as lacunas que tu tens em relação à indústria 4.0. Essa foi a ideia inicial. Ô, Sandro, muito legal isso. Eu não sei, talvez a minha pergunta seja fora de contexto ou não, mas quando você fala das dimensões, né, você citou aí que havia 7 dimensões, e aí você adicionou a 8ª, que era a sustentabilidade. Para as pessoas que acompanham a gente aqui, quais são as outras 7 dimensões, Sandro? Vamos lá. Nós temos uma dimensão que mede o portfólio, parte de produtos, né? Uma dimensão. A outra dimensão é a própria manufatura, né? É uma dimensão muito robusta até. Nós temos a parte de estratégia e modelo de negócio. Depois nós temos a parte de logística, uma dimensão logística. E depois nós temos as últimas 3 dimensões que são transversais, né? A interoperabilidade, pessoas e cultura e sustentabilidade. Ok. Né? Então, essas são as 8 dimensões que tem. Só que tem um detalhe. Em cada dimensão dessa, dependendo da empresa, da organização, o modelo ele permite uma criação dos processos que
que são, vamos chamar assim, importantes e inerentes, que fazem, de fato, que impactam a cadeia de valor daquela empresa. Por exemplo, nós temos uma empresa que é contract manufacturer, né? Ela faz placa para outras empresas. Ora, eu tenho um tratamento da logística, do modelo de negócio, diferente de uma empresa que monta TV, entendeu? Então, você tem que, o próprio modelo tem esse balizador aí e mostra, não é algo que compara um número, tira uma média. Ele, de fato, mede a causalidade entre as variáveis e mostra lá um número que vale a pena a gente pensar qual é a nossa lacuna e que, de fato, vai impactar, né, na tua cadeia de valor. Ok, que bacana. Sandro, eu li recentemente um material que você publicou e que você enviou, que era sobre a jornada da Amazônia 4.0. Esse era um primeiro ponto. E li também sobre um cliente que havia selecionado esse modelo, se não me engano, o nome do cliente é Nórdica. Eu não sei se pode pronunciar aqui esses clientes, mas eu acredito que isso está sendo divulgado na imprensa, a gente pode comentar. Tem outros clientes, ou melhor, o que está sendo feito diante da jornada Amazônia 4.0 ou da Nórdica? Como é que você pode complementar isso para que as pessoas entendam melhor o que está sendo feito com relação a essa a visualização ou busca da maturidade? Perfeito. Bem, a Nórdica, ela, há um ano atrás, a Nórdica é uma consultoria internacional que atua na área de life science, né? Então, os clientes dessa consultoria, ela é uma consultoria de automação e trabalha com clientes da área de life science, esses laboratórios, né? Essas grandes empresas farmacêuticas. E ela estava em busca de um modelo de maturidade para exatamente orientar melhor os seus clientes, né? E depois de várias reuniões, etc., ela adotou o nosso modelo como modelo de medição para se diversos clientes, são clientes da área farmacêutica, grandes laboratórios e fábricas, etc. Então, esse é um caso. Agora, a Jornada Amazônia 4.0, bom, vamos registrar. O PIN 4.0 está sendo implantado em diversos lugares do Brasil, né? Tanto aqui em Manaus quanto em outros estados. São Paulo, Paraná, enfim. Mas o Jornada Amazônia 4.0, o que aconteceu? É um programa da ABDI, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, e ela, juntamente com a SUFRAMA, em parceria com as federações da indústria e do CIAM, que lá atrás apoiaram, né, a nossa pesquisa no polo industrial, foi eles que foram um grande parceiro nesse aspecto, fora a própria universidade, né? Eles escolheram o nosso modelo como modelo base para o programa, né? Então, esse edital, Paulo, são 20 empresas que vão ser selecionadas do Polo Industrial de Manaus, 20 empresas, e nós temos aí a parte de medição da maturidade e prontidão, tem outras implantações de tecnologias, em parceria com o Instituto aqui, o INDT, é um ICT daqui, né? Um grande ICT daqui, e com a Schneider Electric. Então, a BDI encapsulou isso e chamou de Jornada Amazônia 4.0. Os resultados o edital está vigente ainda, né? As empresas podem se inscrever até meados do final dessa semana. Então, a gente acredita que vai ter um impacto muito grande aí nessa cadeia que eu estou te falando aí, do polo mecânico, plástico, das rodas, etc. Que bacana, que bacana. Quando você menciona, por exemplo, que você está atendendo a uma série de instituições no Brasil, principalmente São Paulo, você citou Paraná também, que instituições são essas? São empresas que você está trabalhando ou são instituições de educação ou consultorias? Como é que é São isso? empresas. São empresas. Ah, São ok, empresas. ok. Por enquanto, nós estamos ainda na área de manufatura industrial, né, diretamente, né? Mas com a questão da Nórdica, já existe aí alguns leads da área farmacêutica, né, área de laboratórios, etc. Então, a gente está expandindo nesse aspecto. O modelo é o mesmo, tá? Não há uma adaptação. Obviamente que os números que vão ser trazidos para dentro do modelo vão ter um tratamento para cada segmento, né? Porque é natural e cada empresa tem seus processos, né?
Mas aí Sandro, bacana isso que você está falando, até porque essa seria uma dúvida, uma curiosidade que eu tenho. Ou seja, a partir do momento que você desenvolve um modelo de maturidade, se ele é abrangente o suficiente para atender os diversos segmentos, ou seja, varejo, manufatura, bens de consumo, né? Não sei se o setor financeiro entra também bem dentro dessa perspectiva que você está falando. Entra ou não? Como é que é isso? quando tu tens uma indústria de transformação, o modelo atende, né? Então, eu posso, por exemplo, nós estamos, como eu te falei, nesses laboratórios, né? Talvez entre algumas indústrias farmacêuticas e tal. Nós temos basicamente nossa base instalada são em indústrias de manufatura, né? Obviamente, né? Então, estamos agora, mas assim, não há uma adaptação do modelo. Agora, por exemplo, no setor financeiro já não contempla muito, porque não faz muito sentido, né? Muito embora tenha a parte de, por exemplo, a parte de modelo de negócio e estratégia eu posso até adaptar, mas não, de fato não atende. Então, tudo que é indústria de transformação, ele está apto, né? Obviamente que a gente tem algum ajuste, né? Não diria do modelo, mas ajustes mesmo da própria empresa, daquilo que é importante ela medir ou não, evidenciar ou não, né? Então, quer um exemplo? Numa empresa de manufatura, um contrato de manufacturing, ele achou importante evidenciar lá a parte de integração machine to machine. Então, Uhum. toda uma evidência. A outra empresa não achou interessante porque não faz sentido, entendeu? Então, tem Entendi. essas questões internas de cada empresa, né? Não, bacana, bacana. E é bom ilustrar isso, até porque o grande foco, né, nós estamos falando de indústria 4.0 e o grande foco seu é realmente a manufatura. Isso para as pessoas que estão nos acompanhando aqui, para que elas tenham aí uma percepção, né, e também uma perspectiva. Ou seja, depois nós vamos deixar o link aqui, se as pessoas quiserem conhecer um pouco mais sobre esse modelo de maturidade, eles acessem lá nos comentários que nós vamos colocar no YouTube. Meu caro amigo Sandro, nós estamos aqui finalizando a nossa prosa. Foi fantástica, bacana. Você trouxe aqui alguma coisa que é nossa, né? Na língua portuguesa, né? Criado com as nossas experiências. Isso é muito bacana. Isso mostra a capacidade e a habilidade, perdão, que o brasileiro tem de seguir em frente, não é verdade? Eu lembrando aqui um pouco lá do Guimarães Rosa, né? Até fiz um artigo recentemente sobre isso. Eu acho que a indústria hoje, Fábio Paulo, ela tem que rasgar-se e remendar-se, como diria lá o Guimarães Rosa. Porque, de uma certa forma, com todas as dificuldades que nós temos, né, logísticas, a gente sabe disso, as dificuldades de pessoas que também tem vagas aqui em Manaus, aí, no Brasil, de modo geral, que está aberta há um ano, né, e não conseguem preencher por conta de falta de pessoas. Então, a questão logística, de pessoas, de cultura organizacional, etc. Eu acho que essas mudanças, essa onda que nós temos, não é a tecnologia pela tecnologia. Eu acho que na verdade, a gestão do processo de tecnologia para a sobrevivência mesmo, né? Do segmento, daquele setor, né? Então, nós temos essa visão desde o início, né? Nós temos que, de fato, rasgar um pouquinho as coisas e remendar, mas remendar de uma forma mais estruturada, uma forma que, de fato, cubra os preceitos de competitividade, de eficiência, etc. Olha, Internet das coisas existe desde 1999, lá do Kevin Ashton. Nunca ninguém usou na manufatura, tiveram a ideia de inserir na manufatura, né? Então, essa questão inovativa, etc. Na minha opinião, para mim, o modelo brasileiro é importante porque ele trata da realidade, né? E também vai mostrar uma necessidade muito grande que nós temos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? A gente precisa disso para, de fato, criar uma base não só inovativa, mas uma base industrial mais robusta, etc. Eu, particularmente, sou fã da indústria brasileira, vim da indústria brasileira, apesar de estar na área acadêmica, e acredito que a gente tem aí muitas oportunidades nessa próxima onda, que espero seja uma bem próspera, principalmente no entendimento e na adaptação da indústria 4.0.
que, como eu te falei, é uma questão de sobrevivência, não é uma questão de moda, é de sobrevivência. Ok. Maravilha, meu amigo. Ao infinito e além. Gratidão por tê-lo aqui participando. O que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Amém. Forte abraço para você. Um grande abraço para você também. Tchau, tchau.